Daniel, capítulo 3, versículo 23, está escrito: E os três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Por que estes três rapazes, amigos de Daniel, foram lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente? O rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, mandou construir uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura. Ele a levantou e convidou então várias pessoas para a cerimônia de inauguração da imagem que o próprio rei tinha mandado construir. E ele então baixou um decreto dizendo que toda vez que a trombeta tocasse, as pessoas deveriam se curvar diante daquela imagem para adorá-la. Mas quem não se prostrar e não adorar a imagem, no mesmo instante seria lançado na fornalha de fogo ardente. Durante a cerimônia de inauguração da estátua de ouro do rei Nabucodonosor, estavam ali vários governadores, prefeitos, juízes, magistrados, conselheiros de todas as províncias ali da Babilônia. E na cerimônia de inauguração, o rei mandou tocar a trombeta para que todas as pessoas ali presentes se curvassem diante dela. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram no momento em que aquela trombeta tocou, aquela corneta soou. No entanto, alguns dos governantes que ali estavam foram dizer isso ao rei. E o rei Nabucodonosor ficou tão furioso, mandou chamá-los e perguntou-os por que eles não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor. E então eles responderam: Rei, quanto a isto que o Senhor está nos dizendo, que se nós não nos curvássemos diante da sua estátua, nós seremos lançados na fornalha de fogo ardente? Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e também das suas mãos, ó rei. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, rei, que não nos prostraremos diante da imagem e não prestaremos culto a outros deuses. E aí, foi por esse motivo que o rei Nabucodonosor lançou os três jovens na fornalha de fogo ardente. Só que, ao jogarem os três rapazes ali, o rei Nabucodonosor, então, ele presenciou que não eram apenas três homens que estavam amarrados e jogados ali naquele fogo. Ele viu então que havia mais um quarto homem e que eles, aqueles jovens, não estavam sequer amarrados e não estavam queimados ali dentro daquela fornalha. E imediatamente o rei Nabucodonosor gritou para aqueles jovens e os chamou para que saíssem da fornalha. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Portanto, o rei Nabucodonosor, ao presenciar aquilo, viu que era algo da parte de Deus e declarou: Bendito, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servir e adorar um Deus que não era o Deus deles. O desejo de Deus
é que nenhuma pessoa seja lançada no fogo do inferno. Mas todos aqueles que se curvam diante de imagens, que se curvam diante de homens, o destino destas pessoas será o fogo eterno do inferno. Mas aqueles que adoram o único Deus, o Senhor, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o Deus de Daniel, o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, o Deus de Paulo, o Deus daqueles que o têm como Senhor, este Deus livrará a alma destas pessoas do fogo eterno do inferno. Que você se curve apenas diante de Deus, que a sua vida esteja nas mãos do Senhor e que você, em momento nenhum, se curve diante de imagens de homens, porque aqueles que se curvam diante de Deus, esses estarão para sempre com o Senhor. Que Deus abençoe a sua casa e que a sua vida seja guardada pelo Senhor do fogo eterno do inferno, porque aqueles que têm Jesus como Salvador não se curvam diante de imagens, mas apenas adoram o único Deus, o Deus Altíssimo, que é o único Senhor, merecedor de todo louvor e de toda a adoração. Adore a Deus e você viverá eternamente com o Senhor. E que Ele te abençoe e toda a sua casa. Amém.